Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a manjedoura. E o tema da palavra é a manjedoura. Não foi improviso, foi propósito. Repita comigo. A manjedoura não foi improviso, foi propósito. Lucas 2,7 diz: Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano, como uma criança normal, uns panos que tinham lá. Eu lembro da minha esposa contando que quando as crianças nasciam na roça, antigamente eles enfaixavam, né? Deixava o bichinho todo enfaixado ali. Foi envolto em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Não vou entrar aqui em conjecturas, interpretações, leituras que cada um faz, cada um dentro da sua corrente teológica, mas o que é certo é que Jesus, o Deus encarnado, teve como primeiro berço um coxo. Isso está na palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus, não nasceu numa estrebaria e teve como berço uma manjedoura, porque as casas e estalagens estavam cheias. Ele não nasceu numa estrebaria porque estava tudo cheio. Deus poderia ter providenciado um lugarzinho, um berço de ouro para ele. O improviso jamais pegou Deus de surpresa, nem mesmo o acaso. Qual propósito tinha o Deus vivo em mente ao permitir que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nascesse de forma tão, abre aspas, humilhante, fecha aspas? Que propósito tinha ele? Por que permitir isso? Já parou para pensar nisso? Por quê? Qual necessidade disso? O Filho do Deus vivo, que sendo rico fez-se pobre, a ponto de nascer num coxo, numa manjedoura onde animais eram abrigados. Uma estrebaria? Faz sentido isso para nós? Faz sentido isso para o mundo? Será que muitos não vão entender isso como uma história da carochinha, um conto para enganar os incautos crentes religiosos? Não, gente. Para nós isso faz muito sentido. Para Deus, total sentido. Entende o que eu estou falando? Claro que a maioria das famílias que estão prestes a receber um bebê preparam com muito carinho o lugar onde a criança ficará. Móveis novos, roupas compradas com antecedência, tudo arrumadinho para receber o novo membro da família. Será sempre o melhor de acordo com as possibilidades de cada um. Tem alguns quartinhos que são um negócio assim. Parece que vai receber um príncipe ali. Tem outros que são mais simples, mas tudo limpinho, tudo cheiroso, perfumado, talquinho, cremezinho, hipoglossinho. Ora, José era carpinteiro. Não teria ele preparado um bercinho legal para o menino que estava prestes a nascer? Ainda mais sabendo quem era esse menino. O cara era carpinteiro, tinha habilidades com madeira. Ele deve ter feito um bercinho. Só tinha um problema: os planos de José não batiam com os planos de Yahvé. Vocês entendem? Isso não é um trocadilho, não. Os nossos planos podem não ser exatamente os planos dele para nós. E aí você pensa que está tudo bem, mas pode não dar tudo bem. Pode dar tudo errado. E você pensar: por que
Senhor, o meu filho nasceu, o Senhor permitiu que ele nascesse nessas condições. Por que tu permitiste que tudo isso acontecesse comigo? Mas com Jesus aconteceu. Olha o que diz o texto bíblico sobre isso. Eles estavam todos certinho para Jesus nascer lá em Nazaré, tudo bonitinho, onde eles moravam. Ele era carpinteiro lá, a casinha, tudo direitinho. Mas naquela época, diz Lucas, pesquisador, médico, homem culto, que pesquisou, ele diz assim no capítulo 2, nos primeiros versículos: naquela época César Augusto, olha a história aqui, publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império, Roma. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. Outra informação histórica importante. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. José devia ter parentes lá, hein? Suposição. Mas se ele era de lá, se ele nasceu lá, a família toda era de lá, da família de Davi, quanta gente ali devia ser parente dele? Pense nisso, hein? E partiu para o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em tiras de pano e colocou sobre a manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Assim está escrito em Lucas 2, de 1 a 7. Pois é, gente, não deu para levar o bercinho com eles, nem tinha uma cama, um quarto confortável para eles. Deu tudo errado. Mesmo assim, eles tiveram que correr atrás de um lugar. Eu tinha pensado no desespero que eu viveria numa situação dessa, rapaz. Minha mulher, eu saí de casa, eu lembro que foi madrugada, 3 da manhã, 4, e ela começou a sentir, lembra a Priscila? Começou a sentir dor. E eu falei, está na hora de descer, está na hora de pegar. Colocamos no carro e fomos para um hospital. O médico foi avisado, o quarto esterilizado, tudo bonitinho. Eu só não entrei porque eu falei, se eu entrar, eu vou cair e vou passar mal. O médico falou, se você passar mal, você vai ficar lá. Eu não vou ter tempo de ficar cuidando de você, não. Fui eu e Rosana, ficamos no quarto ao lado, filmando, e corta aqui, corta ali, corta outra camada. Eu falei, estão acabando com minha mulher, Jesus do céu. Aí enfiaram a mão, o médico enfiou a mão, eu falei, Jesus. Aí veio aquela cabecinha da Pri, linda. A Rosana do meu lado, ela não me apertava não, ela me fez assim comigo, ela quase me feriu com as unhas. Isso com todos os recursos. José teve que encarar uma situação imprevisível. Só restou a estrebaria para acolhê-los e uma manjedoura para repousar o recém-nascido. Mas como assim? Vamos falar um pouquinho agora aqui da questão geográfica, irmãos, porque vocês ficam pensando assim, como assim uma cidade não ter? Era muito comum, entre o povo de Israel, irmãos, ter um quarto para receber alguém era um privilégio, porque era mandamento do Senhor que eles fossem hospitaleiros, e que quando chegasse o estrangeiro, que ele fosse acolhido. A ordem do Senhor é que o estrangeiro fosse acolhido e não repelido, que ele fosse instruído, que ele pudesse desfrutar de todas as bênçãos. E aí o estilo e o tamanho das casas da Judéia, isso aqui eu fiz uma pesquisa, no período bíblico, eram determinados pela tradição e pelos recursos da família. Aqueles com dinheiro geralmente tinham casas de 2 andares.
com vários quartos. O andar superior era uma espécie de terraço. O pavimento inferior geralmente era dividido. De um lado, a área de dormir da família, e do outro, a estrebaria, o estábulo, para abrigar animais. Imagina um lugar frio, o cavalinho, o burrinho, o boizinho ali, que dava o leite, essas coisas. Esses animais ficavam num lugarzinho, irmão, protegido do frio. Era a estrebaria, o estábulo, né? Igual o Nilson tem lá o estábulo, né? O gado, os jumentos, cavalo, tal. Os animais certamente exalavam algum aroma desagradável. Alguém já entrou aqui num curral? Quem aqui já pisou numa bosta de vaca? Ah lá, quanta gente, quanta gente. Quanta gente. Imagina um lugarzinho fechado, cheio de bicho, de noite, noite toda soltando aqueles negócios. Talvez tenham limpado, sim, mas o cheiro estava lá. Um aroma, talvez não fosse o mais agradável, né? O que Maria esperava. Mas também proporcionava um calor necessário, porque tinha bicho, tinha feno, tinha tudo, né? Já uma manjedoura, irmãos, ou coxo de alimentação, manjedoura é um nome chique, o autor aqui do texto diz, né? Seria um equipamento normal e necessário, na forma de caixa ou calha, para fornecer água, silo, forragem, para que os animais pudessem ficar acomodados, né, na baia da casa. Porque os animais eram o único meio de transporte que eles tinham. A fonte de alimento. O animal era tudo para eles. Então eles cuidavam do animal com muito. Não é à toa que Provérbios fala, né, que o justo cuida dos seus animais, protege seus animais, enquanto o ímpio faz maldade com eles. Isso é texto bíblico. Se você tem um animalzinho em casa e não cuida e maltrata, isso é coisa de ímpio, não é coisa de crente. Crente cuida dos bichinhos dele. Crente até conversa com eles. Crente ora por eles. Eu converso com o Bigodinha, uma gatinha que eu tenho em casa. Uma gracinha ela. Todo dia eu bato um papo com ela. Vejam que coisa impressionante. Irmãos, isso é ou não é de tirar o fôlego? É ou não é de chocar? É surreal. Mas também é impressionante a simplicidade dos fatos e dos relatos. É uma surpresa atrás da outra. Vai ler a Bíblia, pega o Evangelho de Lucas, começa a ler e vive aquilo ali. Meu Deus, se fosse eu, José e a minha esposa Maria, como é que eu estava vivendo essa situação toda? Vai viver a Bíblia, sente a Bíblia. Tudo aquilo aconteceu. A cidade era simples. É uma cidadezinha, pequena, né? Miqueias fala que ela era menor entre as milhares de Judá. Um ovinho, pobre. A sala do parto também era muito simples. Era uma estrebaria. E o berço, uma manjedoura, um coxo. Os primeiros a saberem do ocorrido, olha quanta gente simples. Pastores que estavam nos campos. E a eles o anjo reforçou este cenário. Olha, vocês vão lá, vocês vão encontrar o quê? E olha o que o texto diz. Hoje, os anjos falaram com os pastores. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. O que eles esperavam? O Messias. O que eles esperavam? O Messias. Aquele que iria resgatar Israel, queria libertar Israel, queria livrar Israel do jugo dos romanos. Mas aí, o anjo disse, olha o que o anjo falou, isto vos servirá de sinal. E aí os pastores, que sinal? Vocês vão encontrar um recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não era comum, não podia ser. Deus de novo surpreendendo. Que decepção! O Messias esperado, dormindo num coxo, sendo alimentado no mesmo local onde animais se alimentam. Como creriam nele? O Natal, irmãos, portanto, nos fala de um rei que do berço ao túmulo, que por sinal está vazio, glória a Jesus,
decidiu abrir mão das riquezas dos reinos deste mundo para nos ensinar a viver e a buscar as riquezas de outro reino, o reino dos céus. Vocês estão percebendo que é uma dimensão completamente diferenciada daquilo que eles esperavam de um rei, daquilo que nós esperamos de um governante? Pois é, o governante estava dormindo numa estrebaria. E eu escrevi aqui: do berço ao túmulo, ele decidiu abrir mão o tempo todo das riquezas dos reinos deste mundo para nos ensinar a viver e a buscar as riquezas de um outro reino, que eu nem sei se nós temos total clareza do que é isso, o reino de Deus. Senão nós não viveríamos tão ansiosos, tão afoitos, tão preocupados com o que comer, com o que beber, com onde dormir, com o que vamos vestir, com o que eu vou alimentar minha família, com que, senão nós não viveríamos tão ansiosos como a gente vive. Maria, em seu cântico, nós cantamos aqui, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Em seu cântico começa a esboçar aquilo que eu chamei de escândalo da manjedoura. E aqui, irmãos, começa a clarear que o cântico de Maria é um cântico profético. Não se engane, essa mulher era uma mulher realmente muito especial. Assim como Isabel, sua prima. Assim como Ana, aquela mulher viúva há tantos anos que aguardava no templo ver o Messias. Essas mulheres são impressionantes. Maria, quando recebeu a missão, ela disse: minha alma exalta ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva. Ele poderia ter escolhido um ventre mais nobre, não, gente? Sangue azul, escolheu uma camponesa, uma mulher simples, lá da Gurijica, do São Benedito, lá do cantinho do céu, sovaco da cobra. Por que ele não escolheu ninguém da cobertura da Praia do Canto? Isso é para vocês refletirem, tá, gente? Para vocês pensarem, irmãos. Aqui não tem ninguém tolo. Nem estou fazendo discurso político aqui. Eu estou falando que Deus escolheu sua humilde serva. E ela diz mais: e de agora em diante todas as gerações vão me chamar de abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que temem, todos que o temem, de geração em geração. Seu braço poderoso fez coisas incríveis, terríveis, tremendas. E ela diz: ele dispensou os orgulhosos e os arrogantes. Sai daqui! O problema nosso, gente, é que Deus conhece o nosso coração. Não tem para onde correr dele. Você pode ser um grande cantor, adorador, um grande homem de oração, mas se for soberbo que tem no seu coração, não vale nada, porque Deus sonda os corações. Ele sondou o coração de Maria e viu: esta é a minha humilde serva, ela vai ser o canal da bênção, é ela que eu vou usar, esse ventre aí. Como dizia irmã Valtir, né? Ele não precisou do espermatozoide de José. Irmã Valtir gritava isso aqui. Dispensou os orgulhosos, os arrogantes, desprezou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. A expressão aqui é que ele desdenhou, zombou deles.
A gente acha que é muita coisa. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós só estamos respirando porque Ele nos deu vida. Nós só temos certeza da salvação porque Ele nos deu o Espírito dEle que habita em nós. Aconteça o que acontecer, isso é uma coisa que eu não tiro da minha cabeça. Eu sei em quem tenho crido e sei para onde eu vou. A questão é essa. Deus desdenhou dos príncipes de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos desta terra, para dar o privilégio aos oprimidos. É um negócio esquisito isso, gente. Não me venham com teologias vazias. Esse povo andava esmagado, humilhado por um império, por uma dominação de um império poderoso, armado. Esse povo vive debaixo de um jugo religioso. Diz o comentário que havia pelo menos 18 mil sacerdotes, todo mundo querendo oferecer trabalho no templo. Tinha gente que, 18 mil, você imagina, tinha gente que só entrava uma vez na vida para oferecer serviço ao templo, no templo. Porque é tanto sacerdote que... E outra coisa, gente vigiando pelos cantos, vigiando quem estava trabalhando no sábado, quem estava fazendo. Que desgraça é a religião. Cheio de gente julgando, condenando, apontando e expondo. Vai tudo para o inferno. Ainda que pregue Jesus como Salvador. Mas se esse é o Espírito que move você dentro da comunidade cristã, aguarde o juízo. Ele encheu a boca dos famintos. Está aqui. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se da sua misericórdia. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Ou seja, o cântico de Maria já deu sinais, já apontava o propósito de Deus. Então, ele tinha que ter nascido mesmo, vamos dizer assim, né? Vou usar na linguagem de hoje, né? Numa favelinha mesmo. Que lições, irmãos, a manjedoura, vou caminhar para o final porque vou dar um salto aqui. Que lições, o que a manjedoura nos ensina? Primeiro, a manjedoura nos ensina humildade. Ele veio para salvar os humildes. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de quem tem um espírito quebrantado, humilde. Vocês lembram de José de Arimateia? Vocês lembram de Nicodemos? Eram homens poderosos, mas estavam ali, Herodes, quebrantados diante da sabedoria de um homem simples. Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Nicodemos, Senhor, então me ensina. Que tudo que eu aprendi que até hoje é esterco. Não é assim que o escritor de Hebreus fala? Tudo que eu aprendi até hoje é esterco. Paulo fala isso. É Paulo que fala isso. Que essa velha ordem caducou. A lei cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito. Ela não foi de toda desprezada, porque ela faz parte do mover de Deus, da revelação. A grandeza de um homem está na sua humildade, e disso o Senhor Jesus deu prova. Paulo, o apóstolo, nos diz que, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou. Você sabe o que é aniquilar-se? Desceu, até onde não podia mais descer. E a gente quer subir, até onde a gente pode subir mais para pisar no outro.
Eu digo o gênero humano. Estou falando de você, falando a natureza humana. Ele foi aniquilado. Aliás, ele aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhança aos homens, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. E Paulo diz logo depois que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. É por isso que muitas vezes a gente sofre, irmãos. É por isso que muitas vezes a gente é esmagado. É por isso que muitas vezes a gente passa por lutas, tribulações. É por isso que muitas vezes você vai ter que descer. Alguns vão descer o vale da sombra da morte. Alguns vão descer o vale da decisão, o vale da tribulação. Alguns vão ter que descer. Eu diria que todo crente passa por algum vale em algum momento da sua vida. Alguns vales mais dolorosos, mais difíceis. Outros vales mais suaves. Mas todos esses vales são vales de bênção. Porque são situações, vivências que vão nos tornando mais parecidos com o caráter de Jesus. É só na luta que a gente vai ficar parecido com Ele. Eu cheguei a essa conclusão. E hoje eu não quero rejeitar a dor quando ela chegar, a luta quando ela chegar, o sofrimento quando ele chegar. Tudo que eu peço ao Senhor hoje, oração, lendo o Evangelho de João, eu falo: Senhor, me ensina a agradecer quando tudo estiver errado. Eu preciso, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não quero mais. Eu vivi muito tempo murmurando, eu vivi muito tempo julgando as pessoas. Senhor, me ajuda. Eu quero ficar parecido com esse homem aqui que eu estou lendo todo dia a vida dele. Me faz parecido com ele. Se a gente fizer essa oração e perseguir isso, irmãos, muita coisa vai ser abalada dentro de nós. E as pessoas que estão ao redor de nós. Então a manjedoura ensina a primeira coisa, humildade. A manjedoura ensina a simplicidade. Deus é simples. O Evangelho é simples. As coisas de Deus são simples. A igreja é simples. Não é isso aqui. A igreja é gente. 2, 3 reunidos. É um povo simples. Não precisa, como diz irmão Valtir, roupa de verdeus. Terno. Eu lembro uma vez, foi a pregação de um irmão. Ele estava de um terno, irmão, e estava suando tanto, era um lugar fechado, abafado. Eu estava sentado, aquele homem suava, o suor descia. Eu transpiro muito. Por eu saber disso, eu falei: gente, esse homem está sofrendo demais. Eu tive vontade de ir lá arrancar: tira esse paletó, tira essa gravata, tira essa copa, vou chamar de coleira, tira essa coleira. Irmãos, quando acabou, fui dar um abraço nele, a camisa estava grudada nele, estava uma coisa. Até que ele era cheiroso. Eu lembrei agora, ele não estava com cheiro ruim, não. O varãozinho era cheirosinho. Mas veja vocês, tudo porque ele tinha que botar uma indumentária religiosa. Deus é simples. As coisas de Deus são simples. Ser simples não é ser simplório. Imagine Jesus em uma estrebaria. Não há nada mais simples do que isso. Existe? O rei, num coxo, sem pompa, sem luxo. Jesus Cristo simplesmente nasceu em uma estrebaria e viveu de forma simples, para o simples. A vida toda dele foi simples. Para quem? Para o simples. Aliás, quando chegava o rico, estava assim: vende tudo que você tem e dá para os pobres. O cara falou: eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores. Depois eu quero desfrutar de tudo isso, comer, beber, vida regalada. Arrotar na mesma. Comer carne gorda. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Você é louco. Você está pensando só aqui nessa vida. Não. E aí, irmãos, seja simples, amém? Deus te deu um carro muito bom, uma casa muito boa, seja simples.
Deus te deu fazenda, seja simples. Você já viu o Nilson? Eu acho tão engraçado o Nilson, rapaz. Eu falei, Nilson, e essa moto aí? A roda do Nilson, a moto do Nilson só pega se empurrar morro abaixo. Como assim? Mas não é porque ele quer se fazer, não. Ele é assim. Ele é simples. Você não precisa andar rasgar, não precisa. Se bem que tem umas modas hoje aí. Um dia eu fui, não sei onde eu fui, tinha uma moça, a mulher entrou, eu tinha menos pano inteiro que pano rasgado. Era tudo rasgado. Eu falei, onde falta mais para rasgar? Eu pensei, nessa calça aí. Está toda rasgada a calça. Enfim, a manjedoura ensina a simplicidade. A manjedoura ensina a simplicidade. E por fim, a manjedoura ensina algo que é muito importante, que a gente insiste em dizer que não é, mas ela ensina a igualdade. Deus se fez gente, ficou igual a gente. Igual a gente. Que loucura, hein? Mas era Deus. É Deus. Alguém chegou perto dele e falou, se eu pelo menos puder tocar a orla das vestes dele. Tocou. Era um bolo de gente, uma multidão espremendo ele. Ele falou, opa, de mim saiu poder, saiu virtude. Mas Senhor, todo mundo te toca. Alguém me tocou com fé. É diferente de me tocar de qualquer jeito, por interesse, querendo um benefício. Não, tocou. Eu fico imaginando aquela mulher humilhada ali. Olhou para ele e falou, fui eu. Irmãos, eu acho que Jesus terminava os milagres. Jesus devia chorar. Porque eram coisas tão maravilhosas, tão fortes, que não é possível que um Deus tão sensível como a natureza, a fraqueza humana, não se emocionasse com as coisas que Ele mesmo estava fazendo. Aquela cena daqueles amigos levando aquele paralítico, descendo ele pelo teto de uma casa, telhado de uma casa. Que é aquilo? Leia aquilo de novo, dê nos detalhes. Que amor é aquele? Eu fico para Jesus olhando para aqueles homens assim. Esse povo me surpreende na simplicidade, na fé. A manjedoura, irmãos, ensina a igualdade, pois diante do trono de Deus, qualquer um, grande e pequeno, se iguala ao nível de uma manjedoura, no plano mais comum possível. Se em um palácio poucos entram, numa estrebaria todos podem entrar, todos podem ter acesso. Aliás, alguns fazem questão de nem entrar, mas é acessível a todos. O palácio não. Ele nasceu num lugar onde todos podiam ter acesso, até o burro. O quê? O boi e a ovelha. Fica ligado, hein? Esses bichos perceberam um negócio que o pessoal não estava percebendo. Eu fico imaginando a cena assim. Criatura, né? Criatura de Deus. No palácio os pastores não podiam entrar, mas na estrebaria eles não só entram como adoram. Em toda a sua vida, Jesus nunca se colocou superior a ninguém, nem mesmo se comparando a pecadores, superiores a pecadores. Aliás, fomos nós pecadores, foi por nós pecadores que Ele se fez homem e habitou entre nós. Foi por nós, por nossa causa. Mas o que é maravilhoso é que Jesus nos ensina uma lição de igualdade. Eu disse uma vez aqui, e vou repetir aqui para vocês. Isso é um discernimento que o Espírito Santo me deu há muito tempo, desde o nosso tempo lá do salãozinho do horto, que eu nunca vivi uma situação de tanta igualdade como aquela.
nem Valtir Pereira era destacado como um pastor. Você lembra, Deiranes? Como a gente vivia naquele ambiente onde não tinha, o microfone era quase aberto, né? As pessoas pregavam, cantavam e choravam, era um negócio, você sabia como começava a reunião, não sabia como terminar. Uma delas começou e terminou Deirone debaixo das cadeiras, falando em língua. Falei, pronto, o que deu nesse homem? Ele chegou lá, com o jeitão dele, saiu de lá com uma experiência tremenda com o Espírito Santo. Uma vez eu estava num pranto, num choro, no choro. Não vou dizer o motivo, que envolve pessoas, inclusive que estão aqui. Mas um irmão veio assim, perto de mim, assim, assim mesmo, passou a mão no meu rosto, assim, ó. Limpou, irmãos, isso é coisa de estrebaria, né? Limpou assim meu rosto, veio no meu nariz e fez assim, ó. Eu fiquei chocado com aquilo. Quase falei, põe a mão aí. E me abraçou e me enxugava o suor. Era um ex-usuário de drogas que vivia em presídios, chamava Celso Cardoso. Ele cantava: Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele me abraçava, chorava comigo e cantava. Nós estávamos cantando esse hino. Eu fiquei desidratado de tanto que eu chorei, de tanto que eu transpirei, de tanto que eu... Igualdade. A igreja é um ambiente onde nós somos iguais. Um dia na ceia eu falei assim: irmãos, saiam vocês aqui. Tinha um grupo que estava aqui, que era o pessoal mais de Jardim Camburi, Jardim da Penha. Eu falei, saiam daqui, vão lá para aquele canto lá, o pessoal de São Pedro está lá. Vão lá. Vai lá abraçar Adalgis, vai lá abraçar não sei o que. Sabe por quê, irmãos? O problema nosso não é espiritual, é social. A gente se ajunta muito. Claro, isso é sociológico. Mas a igreja, o evangelho nos ensina a romper com esses padrões. Se eu não chegar ali e conhecer os irmãos de outras comunidades, outros bairros, se esse problema tem a ver com a questão social, com o nível de social de renda, isso é pecado. Deus não se agrada disso. Porque na igreja do Senhor não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há grego, não há cita, não há nada. Cristo é tudo em todos. Eu tenho que quebrar esta barreira. Eu nunca tive dificuldade com isso, porque eu já cresci com o pé na Gurijica. Rodava pneu, subia aquele morro da Gurijica. Conhecia Boguinho, conhecia Japu, conhecia aquela galera toda. Me formei professor, fui bater dentro da favela. Fui de favela em favela dando aula. Aqui os meninos, professor, qual é? Qual é o quê? Qual é o quê? Eu tive que aprender na marra a gostar de todos. Depois fui trabalhar numa escola de ensino médio, uma escola de classe média. Eu tinha reunião com filhos de empresários, e eu conheci gente de todos os níveis. Porque a igreja do Senhor é esse espaço de inclusão e de igualdade. Terminando, irmãos, neste tempo de tanta soberba, presunção e arrogância, neste tempo de maldade, violência, a lição da manjedoura deve ficar muito firme em nosso coração. A manjedoura nos fala da grandeza de Deus, que introduziu seu filho na história de forma mais simples, porém eloquente, ao ponto de permitir
que Jesus Cristo morresse de forma dramática e marcante na cruz do Calvário. Digo a vocês, manjedoura, cruz e túmulo vazio são partes de uma mesma verdade. A vida de Jesus foi toda ela um escândalo. Toda ela foi um escândalo para quem esperava um rei glorioso, majestoso, entronizado dentro de um palácio em Jerusalém. O Natal, irmãos, antes de ser uma oportunidade de dar e receber presentes, é a comemoração do nascimento de Jesus. Tem nada a ver com 25 de dezembro. Nada a ver com essas festas pagãs que estão aí. Tem até uma música que a tal da mulher canta aí. Então é Natal, a festa... cristã, eu cantava para o pessoal. Então é Natal, a festa pagã. Que essa que está aí é paganismo da pior espécie. E demônios que estão aí levando essas pessoas. E um tal de um intruso que está entrando aí roubando a proeminência de Jesus Cristo, o Senhor, que é esse tal de Papai Noel. Essa coisa esquisita aí. Ele é o Senhor da história, Jesus. O Natal, antes de ser uma oportunidade para dar e receber presentes, é a comemoração do nascimento, é a celebração. Jesus nasceu, ele veio em carne. E o verdadeiro Natal só terá sentido quando os seus ensinamentos estiverem verdadeiramente impregnados em nossos corações. E isto é o que a manjedoura mais nos ensina. Então, quando você estiver se sentindo muito importante, olha para a manjedoura. Quando você estiver achando que está ganhando pouco, olha para a manjedoura. Quando você começar a achar que seus problemas... olha para a manjedoura. Olha para a manjedoura. Olha depois para a cruz. Olha depois para o túmulo vazio. Para a ressurreição. E você vai ver que vale a pena continuar servindo a Jesus de Nazaré. Amém, gente?